Olá pessoal, tudo bom? Aqui Bruno Felisberto. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uso capião, certo? E mais especificamente falar das duas modalidades de uso capião, a judicial e a extrajudicial. Mas vamos lá pelo começo. O que é uso capião? O uso capião ela é uma forma originária de aquisição da propriedade. A uso capião ela é uma forma de prescrição, mas uma prescrição um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a lidar nos processos judiciais. Então, o que é a uso capião? A uso capião é uma prescrição às avessas. Quando a gente lida com prescrição nos processos judiciais, geralmente o que a gente vê? A gente vê que através de um decurso de tempo eu faço morrer o meu direito de ação. A uso capião é o contrário. Através de um decurso de tempo eu faço nascer o meu direito de ação. Ou seja, especificamente falando sobre a uso capião extrajudicial, o transcorrer de um determinado período de posse faz nascer o meu direito de acionar o judiciário solicitando o reconhecimento daquele período de posse para que eu transforme posse em propriedade, ok? Então assim, a uso capião até 2015, aliás, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, só era possível tramitar perante a via judicial, ok? No novo CPC de 2015, mas só entrou em vigor em março de 2016, foi criada a chamada uso capião extrajudicial ou uso capião administrativo. Como é que acontece isso? A uso capião extrajudicial ela segue todos os moldes da uso capião já existente, ou seja, todos os tipos materiais de uso capião que eu conhecia, uso capião ordinária, extraordinária, especial, urbana, rural, todas aquelas ali. Nada mudou, ou seja, o direito material ele não mudou, mas o direito processual ele veio adicionar uma nova via para processamento desse feito, né? Que é no registro de imóveis. Então assim, a uso capião extrajudicial, para que ela possa tramitar perante o registro de imóveis, ela tem alguns pré-requisitos. Eu não posso ter menores envolvidos, eu preciso que todos os titulares envolvidos, todos os titulares de direitos reais envolvidos estejam de acordo com aquele procedimento e eu não posso ter lide. Toda vez que houver um litígio sobre essa causa, ela terá que ser declinada para o Poder Judiciário. Porém, se todas essas questões estiverem satisfeitas, eu posso tramitar esse pedido perante o registro de imóveis. Começo lá no registro de imóveis? Não. Antes disso, eu preciso começar num tabelionato de notas, fazendo um documento chamado ata notarial. Através da ata notarial, o interessado na uso capião extrajudicial, o titular, aquele que vai pleitear o reconhecimento da posse para transformação daquilo em propriedade, ele se dirige a um tabelionato de notas, ele solicita que o tabelião lavre a chamada ata notarial, descrevendo todos os documentos que foram apresentados, descrevendo o tempo de posse, a forma de posse, a modalidade de uso capião pela qual o titular da posse ad uso capione deseja adquirir aquela propriedade, eventuais fotos, narrativas de outras partes envolvidas, testemunhas, tudo isso vai ser coletado pelo tabelião de notas. Uma vez lavrada essa ata notarial, aí sim você está apto a ir até o registro de imóveis para solicitar o início do trâmite do procedimento de uso capião extrajudicial. Um detalhe importante, para o momento da ata notarial, você ainda não precisa de advogado. Agora fica apenas uma dica. Apesar de não ser necessária a presença do advogado, eu particularmente julgo de bom tom, eu julgo que seja interessante a participação do advogado, porque já que ele será obrigatório no procedimento junto ao registro de imóveis, é interessante que ele desde o primeiro momento, ou seja, desde lá do momento da ata notarial, já esteja a par do procedimento e dos detalhes que vão envolver aquele caso. Pois bem, uma vez que se inicie esse procedimento junto ao cartório de registro de imóveis, ele se processará como se fosse mesmo um processo judicial e como se o registro de imóveis fosse uma vara judicial. Então, vejam só, o registrador de imóveis ele funcionará como um juiz naquela causa. O registrador de imóveis ele terá
toda a liberdade para atuar como se fosse um juiz, inquirindo testemunhas, ouvindo as partes, promovendo audiências de conciliação, fazendo inspeção no imóvel, se for necessário, demandando a feitura de perícia naquele imóvel, se for necessário, tudo isso para que ele consiga formar o seu convencimento. Se ao final desse processo, depois de tudo isso feito, ele formar o seu convencimento e qualificar positivamente aquele pedido, ele formará um título de aquisição da propriedade, reconhecendo que houve a uso capião, ou seja, reconhecendo que houve o preenchimento de todos os requisitos e registrará aquela propriedade. Ele abrirá a matrícula, na verdade, e registrará aquela aquisição originária da propriedade. Porém, se ele não se convencer desse pedido da parte interessada, ou mesmo se no decorrer do processo houver litígio, não houver composição entre as partes, então ele precisará declinar de sua competência e aquele processo tramitará perante a via judicial. Um outro detalhe importante é que a decisão do registrador de imóveis, ainda que negativa, ainda que por não reconhecer a uso capião naquele caso, ela não faz coisa julgada para a demanda judicial. Ou seja, se eu não conseguir na via extrajudicial, nada obsta que eu faça o mesmo pedido na via judicial. Um outro caso interessante também é que para casos que estejam já tramitando na justiça, se eu quiser pedir uma suspensão, um sobrestamento daquele feito para que eu tente tramitar aquele procedimento junto ao registro de imóveis, isso também é possível. E todas as provas que tenham sido colhidas até então, elas podem tranquilamente ser levadas até o registro de imóveis para processamento daquele feito perante a via extrajudicial. Então essas são, em regra, alguns detalhes da uso capião, tanto judicial como extrajudicial, certo? Então essa foi a conversa de hoje, aguardo vocês no próximo vídeo.